em cada momento de nossas vidas. Hoje a gente vai estar recebendo para proferir a palestra a nossa irmãzinha da casa, a Délcia. Que Jesus possa estar abençoando a ela, abençoando a todos nós durante toda essa noite. A gente sempre costuma fazer uma pequena leitura e hoje a gente veio trazer uma mensagenzinha de um livro de nossa irmãzinha Camille, que sempre nos traz mensagens maravilhosas que nos fazem pensar, nos fazem refletir na nossa vida. O aço que se forja e transforma-se em peças de grande valor pode ser comparado à pessoa que transforma-se ao cunho do trabalho no bem. A mudança de atitude molda e forma a visão das reais necessidades do corpo, que passa a ser mais direcionadas ao espírito do que à carne, pois este é apenas o veículo que o move. Forme com os seus pensamentos apenas o que lhe traz benefícios salutares ao seu desenvolvimento espiritual, deixando de lado tudo o que possa te acarretar danos à tua estrutura física, da qual precisa para o término de tua caminhada na terra, tua caminhada terrena, e assim poderá completar tua missão sem maiores percalços, suportando as vicissitudes que porventura vierem a acontecer. Vamos nesse momento fazer a nossa oração da noite, pedindo aos bons espíritos que possam estar fortalecendo e iluminando a cada um de nossos irmãos que nesse momento mais necessitam de auxílio. Que traga essa luz a todos os irmãos nos hospitais, que nesses momentos de tanta angústia precisam de uma energia, precisam de uma força. Que seja mandada a todos os nossos irmãozinhos em seus lares, que também estão necessitados nesse instante. Que as bênçãos do Pai possam estar sendo levadas com muito amor a todos os nossos irmãos necessitados. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Nesse momento, nós convidamos a nossa irmã Délcia, que Jesus abençoe a ela e abençoe a todos nós nessa noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, neste momento, continua nos envolvendo com o teu amor e a tua paz, nos intuindo para mais um aprendizado juntos nesta noite. E hoje nós trazemos um tema não muito fácil,
devido às dificuldades que nós vivemos e o tanto que ainda temos que aprender sobre esse tema, que é extenso. Se a gente for escolher várias vezes para a gente vir falar desse assunto, sempre tem algo a nós acrescentarmos, a estudarmos, que a gente ainda não viu, que é a família. Nós vamos falar bastante da família, da importância da família, da importância do lar e do Evangelho em nossas vidas. Esse Evangelho nada mais é do que Jesus em nosso coração. Então, Emmanuel vem dizer que a família reaviva em nós as sensações de segurança e aconchego. Tal a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. O momento atual, conturbado pela inversão de valores no campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. Então, essa definição por Emmanuel vem nos trazer essa importância da família, o quanto a família nos traz e deve nos trazer essa segurança e esse aconchego que às vezes muitos lares não têm, não vivencia esse aconchego ou essa segurança plena. E também vem nos dizer quantos lares estão em desajustes e quantas dificuldades ainda nós levamos para o meio social devido, às vezes, à nossa invigilância no nosso lar, de não transmitir aos nossos essa segurança e esse aconchego. E do lar terreno, continuando a palavra de Emmanuel, na visão espírita, representa oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, porque ali Deus nos dá oportunidade, porque nós espíritas sabemos que a reencarnação existe, nós estamos reencarnados e somos espíritos milenares de várias reencarnações, porque a gente vem para aprendermos, para assim vivenciarmos em família esse aprendizado como espíritos, porque nós ainda temos resgates a ser feitos, nós ainda temos que ter a oportunidade de lapidar o nosso espírito junto àqueles que conosco vêm no lar, para assim trabalharmos juntos esses valores que a família pode transmitir à sociedade. Porque se nós temos uma família que caminha bem, nós vamos fazer homens de bem para assim participar dessa sociedade que somos todos nós, a humanidade. Então Jesus espera de nós, porque como ele diz, nós todos somos filhos de Deus, e para nós chegarmos ao Pai, devemos assim ir até Ele, a Jesus. Então nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus, ouvi-lo, como Ele traz para nós tantas oportunidades nos seus ensinamentos, e começa pelo nosso meio familiar. E não é por acaso que nós estamos numa família, num lar, porque todos aqueles ali que estão conosco, não é por acaso que Ele veio estar conosco. Se viemos através de um pai, de uma mãe, aqueles são os pais que nós deveríamos ter mesmo nessa encarnação, assim como os irmãos, assim como os filhos que acolhemos, não é por acaso. Então, essa oportunidade que a gente tem da prática das leis divinas no lar, proporcionando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos das existências passadas. Então, não quer dizer que todos nós, às vezes, todas as famílias têm espíritos que já conviveram antes, ou que têm reajustes a fazer. Pode vir, às vezes, muitas das vezes a gente percebe em um certo lar um espírito totalmente diferente daquele meio familiar,
que às vezes vem com uma natureza completamente diferente. Às vezes a gente pensa, pô, esse aí caiu de paraquedas, veio no lar da gente de paraquedas porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o irmão, ou com o pai, com a mãe. E aí a gente vai percebendo que isso não foi por acaso, nós vamos entendendo, né, estudando o Espiritismo, essa luz que Jesus nos traz, esse Consolador, nós vamos entendendo que é necessário aquela alma ali junto de nós, porque ou nós vamos auxiliá-lo na evolução dele, ou ele veio para nos auxiliar. Pode existir as duas possibilidades. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 734, os Espíritos vêm nos dizer que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quer dizer, se nós temos uma família ali que a gente tem uma boa convivência, se nós temos uma família que ali recebe Jesus no coração, diariamente, tratando o nosso ente querido bem, preparando os nossos filhos para uma sociedade melhor, para ele estar pronto para viver em sociedade. Então, esses laços sociais vão ser fortalecidos, eles vão se tornarem mais apertados. Assim como a família aperte os laços, a sociedade será mais fortalecida, porque nós estamos colocando os nossos filhos, ou nós estamos levando para a sociedade algo que nós estamos aprendendo na nossa família, que é isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus nos colocou de retorno nesta reencarnação, para nós procurarmos primeiramente aprender a viver em família, no lar, para depois nós vivermos na família universal, porque nós sabemos que somos todos irmãos. Não só aquele família que a gente tem aquele apego, que a gente tem aquele amor, ou mesmo desamor, e vamos buscando a conviver, mas nós temos que ali aprender, porque dali vai sair um amor pronto para nós aprendermos a amar o nosso irmão da sociedade, que é toda essa humanidade. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá vem: honrai vosso pai e vossa mãe. Tem esse dizer que tão importante, que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que está lá em Decálogo, Êxodo 20, versículo 12. Então, para o Espiritismo, existem dois tipos de família. Então, nós vamos vendo até aqui que a gente construindo esse lar, e nós honrando nosso pai, a nossa mãe, dando esse valor ali no esteio familiar, é que nós vamos aprendendo o primeiro amor. Então, para o Espiritismo, tem dois tipos de família, que vem a de laços espirituais. Estas são duráveis, se fortalecem pela purificação, se perpetuam pelo mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Então, de várias vivências que nós trazemos, várias encarnações, nós vamos... essa família espiritual, ela traz essa durabilidade, o fortalecimento maior do amor, da compaixão, e se entrelaçam mais essas afinidades, porque são famílias espirituais. Agora, isso está lá no capítulo 14 e do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E a por laços corporais já é considerada mais frágil. Ela pode desfazer facilmente. E qual que seria essa família por laços corporais? Seria aquela família formada, às vezes, por interesses diferentes, por atração física, por interesses financeiros, por tantos outros que podem ter, além de ver na pessoa como se estivesse vendo
a gente diz assim, a simpatia, vendo os valores espirituais da pessoa, vendo ela como ser espiritual, porque nós somos espíritos, né? Às vezes a gente tem uma maneira de falar o meu espírito, mas nós sabemos que nós devemos tratar eu espírito, porque nós estamos só de passagem neste corpo. Nós sabemos, cada vez que nós vemos num corpo físico, para quê? Para a gente aprender nesta escola. Martins Peralva, estudando a mediunidade, no livro Estudando a Mediunidade, ele fala que tem tipos de... Ele classifica os casamentos. São 5 tipos que ele classifica. Ele classifica como acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. E mesmo o Espiritismo vem nos explicar isso também. E Martins Peralva cita lá, nesse livro Estudando a Mediunidade. Ele fala que os acidentais, encontro de almas inferiorizadas. Quer dizer, como se diz, aquele casamento, a gente vai falar, foi acidentalmente, porque é encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então, às vezes a gente vai pensar assim, mas como? Se nada é por acaso, então por que eu já não venho na família de afins? Que afins é o reencontro de corações. Amigos por consolidação de afetos. Quer dizer, já é uma coisa que eu já trouxe, né? E aí, às vezes, eu encontro aquele ser que vai ser meu esposo ou a minha esposa, que vai conviver comigo, ser o pai ou a mãe dos meus filhos, com uma afinidade diferente, porque é afim. Aí a gente vai pensar por que não existe um acaso. Por quê? Porque nós todos temos o nosso livre-arbítrio. Então, tem aquele que às vezes você vem determinado, você sabe que você vai conviver com uma alma que você já conhecia, que você vai bater o olhar e vai ter uma afinidade por ela. Mas, às vezes, a atração física, algo naquela pessoa, uma oportunidade, te puxou. Às vezes, uma inconsequência. Você fala, namorei, resolvi casar do nada, tive um interesse maior e casei. Esse é acidental. E pode não ser durável. Por isso a gente vê, nós temos muitas situações, a gente vê vários casamentos nessas situações, que não são duráveis devido a esse livre-arbítrio que eu não prestei atenção, né? Eu passei rápido por aquilo, tive uma atração maior, aconteceu algo, às vezes tem uma gravidez, às vezes uma outra situação que fala, não, tem que viver junto. Aí o certo é a responsabilidade, aqueles que têm a responsabilidade de assumir, vai então casar com a pessoa que ele escolheu, que não estava programado, mas não vai ser por acaso, por causa do nosso livre-arbítrio. Então Deus vai permitir. Nós não erramos muitas das vezes pelo nosso livre-arbítrio. Para casar também, às vezes nós equivocamos para essa união de casais. Não, às vezes hoje não tem muitos que não têm um casamento mesmo passado no civil, ou união, esse casamento, mas para Deus é a união dos dois que se formam um lar, né? Não importa, hoje nós temos vários tipos de uniões, né? De primeiro, às vezes, a gente iria dizer só entre o homem e a mulher, mas hoje tem várias mães solteiras também que tem um lar, que é só ela que cria os filhos, tem pais que só ele cria os filhos, que a mãe também desiste do compromisso dos filhos, e temos tantos outras certas uniões, né? Vários tipos de uniões, que se a gente for dizer tudo, o assunto vai delongar. Mas dizendo então dos acidentais, acontece de se separar, de não se tolerarem,
de não buscar, porque muitos, isso tem desde o tempo dos nossos avós, né? Na época dos nossos avós ou bisavós, existia, os casais não se escolhiam, né? O pai escolhia o noivo para casar com a filha. Fulano vem aqui, vai te conhecer, e você vai conhecer ele, e depois já fala, vocês vão casar, né? Ele é o seu marido. Então, com certeza, muitos teve a intuição, né, que seria aquele o par perfeito para sua filha, aquele que iria conjugar ali os sentimentos, né, ia conjugar as experiências e também ia ter mais ou menos uma forma de conviver equilibrada. Mas muitos não. Então, a mesma forma isso, então eu lembro assim, tinha um ditado assim, eu pequena escutava falar assim, não, mas o amor vem com o tempo, aprende a se amar. E é verdade, aprende, nós aprendemos a amar, nós não aprendemos a amar um irmão como um irmão, que chega na nossa vida, um amigo que a gente não tinha, e começa a amizade, a gente não aprende a amar as pessoas, nós não estamos aqui para aprender a amar, então o certo seria isso, aprender o amor, tentar a convivência. Agora, é claro que se não tem a convivência boa, está prejudicando um ou outro, está entrando em atrito profundo, não estão combinando de forma alguma, está prejudicando filhos, o relacionamento dos filhos. Às vezes o vício, hoje nós temos muito vício que atrapalha muito o relacionamento conjugal, temos também, às vezes, o temperamento, a pessoa não quer mudar, o outro não auxilia na mudança, porque desde que eu mude, o outro também vai mudar, e aí vai chegando numa situação que fica intolerável. Aí é o livre-arbítrio também, se separa. Mas quando é um casamento provacional, que é o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos, porque esse também nós temos uma imensidão de casamentos assim. Olha, se não é a maioria, né? São casamentos provacionais. É aquele que você tem que tolerar o seu companheiro com os erros dele. Então existe às vezes a situação, quando você namora, você às vezes vê o defeito, né? A pessoa tem um erro ali que eu não suporto esse erro. Ele é agressivo para falar, ele é mal educado, ou é mal educada, passa vergonha perto dos outros porque não tem uma educação, trata as pessoas mal, ou me trata mal perto do outro, ou tem um vício que ele fala que vai deixar e não deixa, vai me visitar bêbado, ou a mulher fuma, você não gosta que ela fuma, ela fala que vai parar de fumar, fuma às escondidas, você não gosta, e tantos outros defeitos. Mas aí você pensa, aquele defeito difícil, que é a forma da pessoa ser, que às vezes ela não dá conta de trabalhar nela, e ali está a situação do provacional. Um vem para ajudar o outro, para ali os dois conviver e aprender junto, a corrigir aquelas falhas, a melhorar, a progredir, a constituir um lar de verdade, a ter os filhos, né, passar a amar. E que existe o amor, não quer dizer que não existe o amor no profissional, existe, estão reencontrando. Não quer dizer que por não se entenderam não tem o amor, tem o amor sim, mas tem a difícil convivência. Aí acontece de muitos se separarem precipitadamente porque não suporta, mas às vezes sabia que desde o namoro aquela pessoa era daquela forma. E aí de repente casa e acha que a pessoa tem que mudar. Ah, mas você falou que ia sair do vício, você falou que você ia mudar, eu sempre te cutuquei, você me responde mal, você me trata mal, mas você ia melhorar. E a pessoa não muda, porque ninguém muda ninguém. Aí você vai se cobrar, né? Fala, poxa, né, eu não aguento. Aí vai passando o tempo, e você fala, não suporto. Então, esse não suporto, o que vai acontecer? Se você separa, odiando a pessoa, e diz, eu não quero te ver mais, não suporto olhar para você. Às vezes é uma pessoa que traía desde o namoro, casa, continua traindo, e aí você de repente resolve não aceitar, porque acha que casou, lógico, né? A pessoa teria que mudar, porque e a responsabilidade do casamento? E a responsabilidade do amor, do respeito?
Isso não está nas obras divinas. A traição é pecado. Está lá, né, mais do que nós sabemos de trair o outro conjugalmente, né, o pecado que é. Então, está nas leis divinas, mas às vezes permanece traindo e a pessoa vai não suporta, mas às vezes ela pensa, né? Então, o que a gente tem mais que trabalhar nesse provacionais? Porque às vezes ela pensa, ele não quer mudar ou ela não quer mudar, então eu não vou suportar mais. Tudo bem, não aguentou. Mas então, primeiro, antes de separar, qual que é o conselho da espiritualidade? Perdoe. Quer dizer, para a espiritualidade não teria que haver essa dissolução do casamento. Não tem. Para Jesus, não tem a dissolução do casamento. Mas se é um livre-arbítrio, não suporto mais, mas eu devo primeiro perdoar. O conselho é perdoe antes de separar. Porque se você diz, eu não quero te olhar na sua cara mais, eu não te suporto, tenha certeza que você vai voltar junto para suportar. Porque nós estamos vivendo um reencontro de provacional, encontro de almas para se ajustarem, para evoluírem juntos. Então, não pensa que nunca mais vou ver sua cara, não, porque vai. Ou vem como esposo de novo, ou vem como filho, aquele filho problema, que você vai ter dificuldade de aceitar ele. Ou outro, um irmão, você vai ter que conviver, um chefe, que você fala, você pensa, vou sair do emprego, mas eu preciso dele, e tem que suportar aquele chefe. Vai vir com uma coisa de convivência mesmo. Então vamos perdoar, que perdoando, aí de repente você vai reencontrar, mas você já vai ver nele um irmão diferente e vai conviver melhor. Aí vem os casamentos sacrificiais, que é o reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada. Então vem aquela alma mais elevada com mais um inferior, com o objetivo de redimi-la, quer dizer, o mais iluminado vai auxiliar a redimir aquele inferiorizado. Então ele vai ter mais paz, ele vai ter mais compreensão, ele vai ter mais preparo para auxiliar aquele que tem dificuldade, que vem errando, está errando, e ele vai tendo paciência. Igual, por exemplo, eu acho que isso aqui enquadraria nesses sacrificiais, igual quando tem vou citar o esposo, né? O esposo que é alcoólatra, por exemplo, e bebe, e fica, e ela tentando, vai, ajuda, leva no médico, leva, onde tudo possibilidade para ele auxiliar, interna. Não, ele vai sair do vício. Dá um medicamento que ensina, vai sair do vício. Aí ele não sai. Ele vai para a rua, ela vai, busca, leva, dá banho, dá comida, protege, como se fosse um filho dependente. E trata desse filho, desse ser, com toda a paciência até o final da vida de um ou do outro, ou dos dois, né? Quem partiu primeiro, ela suportou até aquilo. E a gente vê, eu já tive na minha família um tio, para falar a verdade, alcoólatra, e a minha tia não desistiu. Não desistiu. Eu lembro que ele brincava muito, ele falava assim, ela era muito religiosa, é muito religiosa, e ele brincava muito, falava assim, cadê a tia? Está rezando para nós. Quer dizer, ele não orava, ele brincava, a oração dela chega até mim, né? Só que ele desencarnou e ela está aí até hoje firme, devido a esse vício que levou ele antes do tempo, eu creio, porque as enfermidades foi devido ao vício. E tem também as situações, depois eu gostaria de citar um exemplo desses sacrificiais, mas eu vou falar dos afins. O reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Então, os afins, quer dizer, tem aquela afinidade, você bate na pessoa, tem uma afinidade, e aí você vai consolidar aquele afeto um pelo outro, que é o casal que vive mais tranquilo, mais equilibrado, o relacionamento. É claro que todos têm, às vezes, um momento de dificuldade, de convivência, porque todos nós temos, né? Todos, se você for conviver, que às vezes você tem uma convivência, você tem uma amizade, uma sintonia melhor com um amigo, do que com o filho, do que com o marido, a esposa, mas se você for viver com aquele amigo debaixo do mesmo teto,
você vai perceber que tem os atritos às vezes. Mas por isso nós temos que trabalhar o perdão. Porque todos nós estamos ainda nessa fase de imperfeições e de evoluções. E os transcendentes já são as almas engrandecidas no bem, já são bastante elevadas, que buscam realizações imortais. Então são aqueles espíritos que já estão bem preparados para viverem cada dia melhores, para trazer esse exemplo de amor verdadeiro, de amor puro, que vão continuar na espiritualidade, esse amor eterno, imortal. Então, voltando nas sacrificiais, eu gostaria de dar um exemplo também de uma criatura que é muito querida por mim. Ela teve uma convivência desse sacrifício. Ela teve um esposo que bebia bastante, passava noitadas na rua. Então ela experimentou todos os tipos de sofrimento com ele, né? Digamos assim, de traição, até que ele mesmo desistiu do casamento. Tinha tantos vícios, ele desistiu. Deixou ela com as crianças pequenas, ela batalhou para criá-los, né? Hoje ela tem netos, os filhos estão bem, graças a Deus. Mas há um tempo ela sempre tinha notícia do ex-marido, né? Porque pai dos filhos tinha contato, e ele adoeceu e foi para a cama e acho que foi AVC mesmo, e foi para a cama e ficou só mesmo, ele paralisou praticamente o lado todo, ainda novo, devia ter uns 50 e poucos anos, 55, 54, e ele ficou acamado, teve que ficar na UTI, e nessa hora, e ele tinha uma esposa, que eu não sei se foi o pivô da separação deles, mas já fazia um tempo que ele convivia com essa esposa, que ela tinha uma afinidade com ele dos vícios. Acho que a atração deles foi pelos vícios. Então, ela não quis, falou assim, uma filha mora muito distante, trabalha muito distante, em outro estado, bem longe, não me recordo aonde. E o outro filho também trabalhando, não tinha como, não é casado, não tinha como cuidar do pai. E eles já falaram, como que nós vamos fazer? Nós temos que pagar alguém e tal. Ela falou, não, a esposa dele, uai. Aí foi atrás da esposa, ela falou, eu não tenho condições de assumir isso. Que é o que normalmente acontece, infelizmente, né? Muitas situações assim, de segundo casamento, principalmente por essas questões de vício, de uma traição boba, né? Existe muito isso de acontecer quando precisa, né? Quando a pessoa adoece, por isso que a gente vê onde estão os verdadeiros amigos e amores, porque o verdadeiro amor não abandona, né? E ela falou assim, não, eu vou cuidar do pai de vocês, eu vou. E foi, e cuidou dele. E aí ele tinha que receber alta, ela montou lá um hospitalzinho na casa dela, levou uma cama de hospital, um conforto para ele, os filhos auxiliando, e ela cuidou dele até ele desencarnar. Com todo amor, como se ela estivesse cuidando de um bebê, um recém-nascido. Quanto amor a gente vê que tem em corações que a gente às vezes não acredita. E como ela fez esse papel, mas eu sempre falava que ela tinha um coração gigante, ela era uma pessoa maravilhosa, sempre disse isso para ela, todas as pessoas, ela tem muitos amigos, e ela é muito bondosa, e aí a gente viu, então, esse amor dela foi incondicional praticamente, né? Ela levar esse esposo que judiou dela a vida inteira. O momento que ele se separou dessa mulher foi o momento que ele adoeceu, porque a mulher não quis cuidar dele. E ela o abraçou. E aí ele tinha consciência, só que ele não falava. Ele não tinha, saía às vezes algum som, mas ele não falava. E ela tratou dele como todo amor. Então, esses exemplos para a gente até assim, ver como nós ainda precisamos aprender a amar. Será que nós daríamos conta de fazer isso? Qualquer um de nós daríamos conta de fazer com a esposa ou com o esposo? Então, o homem e a mulher,
no instituto conjugal são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Então nós vamos vendo que o lar é tão importante que ali nós temos que trabalhar o amor. Só um minutinho. Nós temos que trabalhar o amor, nós temos que trabalhar junto com os nossos filhos, nós temos que implantar no nosso lar a oração. Nós temos que abrir a nossa porta do nosso lar todos os dias. Todos os dias, quando abrimos uma janela do nosso quarto, quando abrimos a porta, nós temos que convidar Jesus para adentrar o nosso lar. Porque nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que aprender a conviver com a nossa família, com todo o amor necessário, todo o amor que nós sabemos que existe em nós. Nós temos que colocar ele primeiro no nosso lar. Primeiro transmitir aos nossos esse amor. Não importa se eu fui precipitado, se eu escolhi mal o meu companheiro. Se foi um livre-arbítrio que eu escolhi um que não estava programado. Mas a minha responsabilidade esse puxar de compromisso para mim aprender, então que eu aprenda a amar. Mas que eu tenha todo o cuidado ao escolher, lembrando aquele que ainda não escolheu, aquele que nos ouve, que vai nos acompanhar, que não escolheu, então que faça isso com cautela, porque após a união passa a ser um compromisso nosso. Se nós desfazermos dele, esse livre-arbítrio, nós vamos responder, porque é uma prova. Nós vivermos do lar com a nossa família é uma prova. E essa provação, se nós não cumprirmos, não passarmos de etapa nessa prova, nós vamos responder, vamos ter os reajustes, nós vamos lá explicar para o Pai o porquê que nós não cumprimos. E nós vamos ter que voltar para resgatar isso, porque aqui encarnado é que nós temos essas oportunidades, desses resgates. Então, se a família é o organismo, é o coração e o organismo doméstico, então a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Então, se eu estou no lar com compromisso e eu envolvo com os prazeres domésticos, porque a gente vê situação de mãe e de pai que vive com solteiros, que não dão moral para os filhos, a mulher não dá moral para o esposo, vive na vaidade, vive só, eu quero tirar foto, postar nas redes sociais, somente eu. Às vezes as pessoas que convivem com ela nem vê que às vezes é casada, porque não mostra a família, não mostra o esposo. E como que fica isso? Como que vai ficar isso perante Deus, o meu compromisso de família, de amor, de compromisso que eu fiz para com os meus? Então essa tarefa tem que ser com muita responsabilidade. Nós temos que lembrar que Deus nos criou para vivermos em família. E essa família é a nosso lar e depois a universal, a humanidade, que também é a nossa família. Então, o homem e a mulher que desejam ao mesmo tempo viver gozar da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Quer dizer, ele perdeu o tempo da encarnação dele no lar. Ele não aprendeu a ser um pai, uma mãe de família. Será que a lei existe só para um? Aquele que não dá valor na esposa, que atrai, que não valoriza, não traz aqueles valores para o lar, não auxilia na educação dos filhos, que se entrega tudo para a mãe, que abandona os seus filhos? Será que aquele outro que assumiu o compromisso é só dele? André Luiz ele vem dizer para nós que o lar é a primeira escola. E nós sabemos disso, né? Já tanto falamos que o lar é essa primeira escola. É lá que nós vamos aprender o amor, é lá que nós vamos aprender a conviver, vamos aprender a compreender, a doar. É lá que nós vamos aprender a dizer, com licença, muito obrigado, me desculpe. É lá que nós vamos aprender a perdoar. Às vezes a gente não usa isso no nosso lar. Nós lá no nosso trabalho, nós chegamos
todo bonitinho. Eu venho aqui fazer essa palestra toda, né? Chego, boa noite, olá fulano, ciclano, dá licença, por favor, né? E no meu lar, eu já chego, tiro a máscara da sociedade e chego já dando tapa, né? Cadê o jantar que não está pronto? O que esse menino está fazendo aqui agora? Vai para o banheiro, você não tomou banho, e já chegamos maltratando nossos filhos, já chegamos sem perceber, ríspido com a esposa, com o esposo, ou que seja com o auxiliar do lar, com os animais, dando chute no animal. O que esse animal está fazendo aqui? Está mexendo o saco, está latindo. E nós não aprendemos a amar. Se nós fazemos isso, meus irmãos, nós não estamos aprendendo a amar. Por isso nós temos esse leque de oportunidades, de estudar o Evangelho de Jesus, de olhar para esse Consolador, de abrir um livro edificante e ler, e ver que tem que ser o hábito nosso, tratar os nossos bem, tratar a nossa família com todo amor, com toda compreensão, com todo zelo, porque é dali que nós vamos levar os nossos filhos para uma sociedade melhor. Assim como tem, e diz, a seara do Cristo não tem fronteiras, diz André Luiz. Por quê? Porque nós podemos praticar o amor e a caridade no nosso lar. Podemos e devemos, a primeira caridade no nosso lar. E se nós já aprendemos a fazer a caridade no nosso lar, vai ser bem mais fácil fazer a caridade lá fora. Não vai ter como não fazer. Nós vamos ter o hábito. Por isso nós devemos dar o exemplo aos nossos filhos desde pequenininho. A gente às vezes não tem o hábito de pôr o filho para dormir com uma oração. Então vamos praticar essa oração todos os dias. Vamos agradecer pelo alimento. Vamos ensinar nossos filhos a ter gratidão no coração. Vamos ensinar eles a dar valor nas coisas materiais, a respeitar o pai, a respeitar os avós, a cumprimentar, a abraçar quando puder abraçar, sorrir, porque tem tantas formas para nós demonstrar o amor, e às vezes nós demonstramos fora do nosso lar, e dentro da nossa casa nós chegamos todo carrancudo, o semblante fechado, contrariado, levamos o cansaço e as contrariedades do trabalho, do nosso cotidiano lá fora, para dentro do nosso lar, para lá nós jogarmos em cima do companheiro, ou da companheira, ou do filho, ou dos demais. Para a gente ser feliz, nós temos que praticar o amor. Se nós não praticarmos o amor, nós não vamos chegar à felicidade, porque essa felicidade nós vamos conquistando aos poucos. Nós temos momentos felizes, mas nós temos condições de um dia chegar a ser felizes por completo. Então nós temos que aprender primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, com a nossa família, e recompensar nossos pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Assim diz Paulo no livro Pão Nosso, está em Timóteo capítulo 5, versículo 4. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em nossa casa pequena. Porque uma casa pequena, que é um lar pequeno, se nós não aprendermos a auxiliar os nossos, como eu vou auxiliar a sociedade? Por isso é que vem essa primeira escola, esse primeiro local, o laboratório do aprendizado, é onde nós nos testamos, e nós temos que fazer os testes todos os dias, o teste do amor, o teste da obrigação de pai, de mãe, de filho, de irmão, de neto, para depois nós sermos com os amigos e demais irmãos. E no livro Pão Nosso, continuando, o apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, para nós aceitarmos as dificuldades que nós vivemos em casa, buscando auxiliar o outro, para nós eliminarmos aquela dificuldade de convivência, às vezes vem o relacionamento está difícil, uma dificuldade para tratar o outro, uma intolerância, mas nós vamos nos reajustando e tudo colocando nas mãos do Pai, as dificuldades que nós temos, porque toda a família tem, enfrentam dificuldades,
no dia a dia, muitas dificuldades, mas nós não devemos desistir, porque unidos em família nós vamos superar, para assim nós podermos também continuar auxiliando o outro. E assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo a tua casa e você. Isso está também, diz Emmanuel, no livrinho Vinha de Luz. Esses livrinhos são tão bons para a gente fazer o culto no lar, porque nós estamos falando do evangelho geral da vida, que é esse evangelho de nós termos Jesus em nós, de termos Jesus em nosso lar a todo momento conosco, e ensinando os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar a Jesus e convidá-los sempre para estar conosco. E se nós assim cremos, nós temos essa bênção no nosso lar. E nós sabemos que lá no estabelecimento de ensino, ensina vários valores aos nossos filhos. Nós passamos pelos estabelecimentos de ensino, todos nós passamos para chegarmos aqui, mas ele não tem o compromisso de educar. Ele nunca é como a instituição familiar, que é aquele compromisso, aquela responsabilidade de formar caráter. Quem forma caráter é a família. É a família que dá esse presente para o seu filho. Nós somos obrigados, os pais têm a obrigação de formar bem o seu filho, dando caráter, dando exemplo, dando bons conselhos e mostrando esse exemplo, principalmente junto com a religião, junto com Jesus. Se eu não vou a um culto religioso, mas não quer dizer que eu não creio em Deus, que eu não tenho Deus comigo, que eu não tenho fé, que eu não posso ser caridoso, que eu não sei aprender a amar e praticar a caridade. Então, toda essa educação que nós temos na escola também vai auxiliar-nos no nosso progresso social. Mas esse do espírito que é nós vamos angariar mais no nosso lar, ou quase em total. Então, o que nós temos que fazer, que André Luiz também vem nos aconselhar, que começar na intimidade do tempo doméstico, a exemplificação dos princípios, que a esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora do lar, a fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Então, se eu sou espírita, então que eu aprenda com esse Consolador a praticar o que eu estou aprendendo, dentro e fora de casa, e buscar a fé, essa fé verdadeira, calar o impulso da cólera, da violência, não só dentro de casa, aprender a nos moldar, a buscar o Evangelho, dentro do Evangelho, a estabelecer harmonia em mim e no meu lar, para com os outros também. Às vezes, quando a gente pega uma pessoa, quando um quer, dois não brigam, né? Então, se um quer brigar e o outro não quer, os dois não vão brigar. Ou se eu também não quero e o outro quer brigar, não vai ter briga. Então, assim nós devemos agir. A forma melhor de nós agirmos, para nós manter o nosso lar em harmonia. Quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso lar, essa luz penetra e permanece no nosso lar. Essa luz é capaz de nos revestir, de nos proteger quando nós vamos sair para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, porque ali eu já fiz uma prece, eu já levantei convidando Jesus para estar comigo, e assim Ele estará conosco. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós reunimos, assim como diz, nós temos o livro SOS Família, nós já falamos de outra vez, que lá explica como se faz. Você escolher um dia, dos 7 dias da semana, pelo menos um dia da semana, reúne com seus, pegue o Evangelho, não importa a sua religião, pega seu livro lá sagrado que você segue, faça leitura, façam preces, leia os livros edificantes, como tem esses livros que nós falamos, como o Vinha de Luz, o Pão Nosso e outros mais, que são 5 do Emmanuel, né? E tem outros também que faz parte de Joana de Ângeles, Jesus no Lar, SOS Família, tem tantos outros que você pode fazer a leitura, explicar, fazer a leitura do livro dos Espíritos, se quiser estudar um pouco antes do culto,
que é muito importante estudar e discutir com os seus. E o livro, nós costumamos abrir o livro do Evangelho, segui-lo desde o começo, é mais importante, porque se você for abrir aleatório, pode acontecer de você estar repetindo. Então, desde o princípio, você começa e vai cada dia lendo um trecho e explanando. Nós temos um irmão da casa que faz um trabalho muito bom, muito lindo a respeito do Evangelho. Ele divulga bastante, explica bastante, e a gente afirma: vamos, gente, quem ainda não implantou o Evangelho no lar, implante. Se todas as... Imaginou se, não vamos dizer todas, 30%, 50% das famílias fizesse o culto no lar, será que nós não estaríamos num mundo melhor, numa sociedade melhor, mais humana, mais compreensiva, mais amorosa, mais solidária? Vamos implantar, meus irmãos, o culto não é difícil, é no máximo de 30, 40 minutos, escolha um dia da semana, um horário que todos possam estar reunindo, horário bom, tipo 10 horas, nós já temos um grupo de orações na nossa casa, que é às 10 horas, que é a favor das famílias. Eu mesmo, meu culto, já fazia às 10, então veio unir com essa oração nossa. Então é tão bom que quanta luz nós não estamos enviando aos outros lares. Quando nós oramos no nosso lar, não é só nós que recebemos, a nossa vizinhança toda, a nossa rua é iluminada, as nossas flores agradecem, os animais recebem. Como é bom a gente ter essa luz na nossa vida. E quando você faz o Evangelho no lar, Jesus pernoitará contigo. Na hora de dormir, torna a fazer uma prece. Ele estará pernoitando em seu lar, com certeza. E essa luz vai nos acompanhando. E vai, não quer dizer que é um milagre e que nós não vamos ter problemas, mas nós vamos ter força para enfrentá-los. Nós vamos ter coragem. Nós vamos ter a fé fortalecida, nós vamos ser seres melhores, porque se eu me moldo, eu sou capaz de ajudar do meu lado a moldar. Eu vou dar um bom conselho, eu vou falar uma palavra, não conselho, eu vou dizer uma palavra que venha contribuir naquele momento que ele está precisando. Quantos irmãos estão precisando de nós? Quantos dizem... uma amiga minha mesmo esses dias me mandou um recadinho: amiga, não está na época de encontrar, mas eu não aguento mais, vem me ver em casa, eu sou muito isolada, muito sozinha. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir, vamos manter a distância, vamos respeitar, porque nós sabemos que a pandemia está aí forte. Então não vamos perder a nossa responsabilidade, né, de estar usando o que é recomendado, o distanciamento, máscara, porque nós estamos passando por um período difícil aí que está voltando. Vamos manter, mas não vamos desesperar, vamos manter a nossa fé, fazendo a nossa parte, que assim Deus fará dele, e nós vamos caminhando junto para melhor. Então, que nós passamos, meus irmãos, a partir de hoje, esse que não fez, vamos fazer, como está no livro Consolador, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Não te esqueças, pois, que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzidos para Deus, tu e a tua casa. Palavra de Emmanuel. Então, que nós levamos um pouquinho dessas palavras, meus irmãos. Eu agradeço de coração estar com vocês mais uma vez, aprendendo. Quanto nós aprendemos com esse estudo que nós temos, essa oportunidade de estar falando. Pesquisem, estudem também. É tão amplo esse assunto, que esse assunto é todo o nosso cotidiano. O lar, a família vai nos levar a todo o nosso cotidiano que precisamos. É todo o nosso aprendizado. E nós temos que sempre agradecer. Agradecer pela família, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Porque através deles é que nós estamos aqui e temos essa maravilhosa oportunidade de aqui estar. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, de coração, muito obrigada. E tenhamos uma noite de paz e de luz. Que assim seja. Uma boa noite, meus irmãos. Muito obrigado a todos vocês por nos receberem em seus lares, no seu local de trabalho. Muito obrigada, nossa irmã Delza, pela presença e pela palavra que tão
bem colocada, porque o nosso lar é o melhor lugar que nós podemos estar. Um jovem me disse essa semana, quando eu perguntei, depois de 2 anos que ele retornou à cidade, depois de um transplante de pulmão: meu filho, como foi chegar em casa novamente? Ele olhou e falou: Gisele, que saudade de poder fazer uma refeição na minha mesa, na minha casa, com a minha família. Então, às vezes, nós temos essa refeição todos os dias e não damos valor naquilo que nós temos. Quando ficamos distantes, percebemos que uma simples refeição familiar é tudo que nós precisamos, unido à nossa família. Então, o que a irmã trouxe para nós, para que nos desperte, para que nós possamos estar implantando o culto do Evangelho no lar, que a família que ora unida permanece unida. Que Jesus possa nos abençoar. E os irmãos que estão no tratamento desobsessivo, permaneçam mais 10 minutos. Vamos colocar uma jarra de água a fluidificar. Vamos trazer as nossas crianças para o passe. Vamos bater lá no quarto do nosso adolescente, do nosso jovem. Vamos chamar o nosso idoso. Mesmo aquele que está com as suas dificuldades, que esteja com a mentezinha aérea, aquele que está com Alzheimer, mas ele precisa, nós temos a mania de isolar os nossos idosos, ele também precisa do passe. Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus neste momento, clamando o auxílio da espiritualidade. Ó Pai, obrigada pelo dom da vida, obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada por enviar o teu Filho Jesus para ser o nosso modelo, o nosso guia. Obrigada por essa noite tão especial, que junto aqui estamos nessa casa, Senhor, clamando o teu auxílio, e através de toda a cúpula espiritual, esses irmãos abnegados do bem, enviado por ti, Jesus. Visita todos os irmãos nesse momento que estão nos acompanhando, levando a todos eles a tua luz, a tua misericórdia. Que nesse momento, Jesus, nós possamos abrir o nosso coração a ti, falar da nossa intimidade, da nossa dor, do nosso anseio, das nossas preocupações. Ó Senhor, derrame sobre nós o teu bálsamo de amor, que cicatriza todas essas feridas. Quantas dores, Senhor, quantas decepções, quantas desilusões, quanta saudade, quanto vazio. E só vós é capaz de nos ajudar. Há quanto temos vivido, há quanto temos caído, mas vós sempre nos levanta. Ó Jesus, nosso Mestre, nos envolva nesse manancial de amor nessa noite de hoje. Retira toda essa dor, toda essa solidão. Traga-nos a tua paz, que ela possa preencher essas lacunas. Liberta-nos, traga-nos o teu amor que consola, o teu amor que nos levanta, o teu amor que nos direciona. Não nos deixa perder, Senhor, no orgulho, na vaidade, na nossa prepotência. Ilumine os nossos caminhos, renova em nós a nossa fé, a nossa confiança em Ti, no Teu Evangelho. Vós que viveste na terra, sofreste no meio de nós e nos ensinou a ser simples de coração, mas temosos como somos. Nos embriagamos na vaidade, nos perdemos no materialismo, nos perdemos nas paixões e depois nem sabemos quem somos. Acalma-nos, Senhor. Nos liberta dos vícios que nos consomem.
Retira de nós toda essa dor. Traga-nos a serenidade nessa noite de hoje. E que nesse momento envolva os nossos pequeninos, que com a nossa ansiedade, hoje as nossas crianças se encontram ansiosas, Senhor. Leva até elas a tua luz, as envolva nesse momento, pacifica os seus coraçõezinhos aflitos, elimina toda a tristeza dos seus olhares, renova as alegrias nos nossos pequeninos. Envolva os nossos jovens, os nossos adolescentes, retirando esse anseio, Senhor, pacificando-os neste momento. Visite todos aqueles que se encontram acamados, todos aqueles que estão passando pela provação das dores físicas. Que o teu amor os console, trazendo a segurança. É um momento, e quando um corpo padece, a nossa alma se eleva. Que possamos aproveitar a todos os minutos, mesmo os minutos difíceis, a compreensão, aquilo que a enfermidade nos traz de educação. Ó Pai, que possamos confiar melhor no teu amor, que tanto cuida de nós. Transforme as nossas águas no bálsamo que vai aliviar todas as nossas dores do nosso corpo, mas principalmente acalmar a nossa alma ansiosa. Que essa prece, Senhor, toque em nossos corações, renovando em nós a coragem para mudar a nossa vida, embasada na fraternidade, na compreensão, principalmente na compaixão. Que nós possamos sair dessa inércia e perceber melhor o que aqui viemos fazer, Senhor. Nos auxilie a enxergar o ser existencial que há em nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Deus, de todos os males, e que assim seja. Ó Mãe Santíssima, ó Mãe querida, vós que viveste entre os homens, sofreste a dor de uma mãe, criou todos os seus filhos, viu Jesus partir na cruz por ser inocente, superou toda a sua dor, caminhou com o evangelho do teu Filho. Acalme a nossa alma, acalme-nos, Senhora, traga-nos o teu amor consolador, envolva-nos no teu manto sagrado, pacifica-nos, que nós possamos preencher as nossas lacunas com a tua luz divina, trazendo-nos a sede de sermos melhores, compreensivos das nossas escolhas, compreensivos que somos causadores dos nossos sofrimentos pela nossa própria imperfeição, por ainda não sabemos amar, colocarmos o eu acima do nós. Retira-nos, Senhor, que nós possamos não viver mais por nós mesmos, mas por Jesus que habita em nós. Que nós possamos, Senhor, amar, compreender
desejar alegria nos olhares das crianças, a alegria nos nossos olhares dos nossos idosos, já cansados com as suas expressões em todo o seu corpo, que nós possamos viver mais por aqueles que tanto viveram por nós, que possamos querer dar ao invés de receber, que assim caminharemos em paz sobre a terra. Viveremos aqui, mas saberemos que somos muito mais do que ela, porque somos filhos amados de Deus, irmãos de Jesus, abençoados por Maria, nossa Mãe Santíssima, e que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês por estar conosco. Obrigada por juntos estarmos estudando, buscando a ser melhor que ontem. Um grande abraço fraternal de toda a equipe do Forças do Amor. Que possamos todos ter uma noite de energias renovadas, que amanhã possamos ter um despertar de paz, para que tenhamos um final de semana tranquilo, harmonizando-nos. Vamos pensar mais ao agir. Vamos deixar Jesus agir em nossos corações e conduzir o nosso dia. Uma boa noite a todos e que semana que vem possamos estar todos juntos novamente. E que assim seja.